Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 23. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard entre os anos de 2014 e 2015. O 23º arco de The Walking Dead é chamado de Sussurros Viram Gritos. E a partir daqui, Hilltop passa a ganhar o destaque, onde os sussurradores são de fato apresentados e mais desenvolvidos. O volume 23 contém as edições de número 133 até a número 138, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Carl já no seu novo quarto. Ele levanta no meio da noite para ir no banheiro, mas ele estava ocupado. Então, enquanto espera, sem nada para fazer, Carl encontra nas suas coisas a carta de Anna. E ele decide aproveitar para ler. A carta era, de fato, uma carta de amor. Anna expressou seus sentimentos, tanto amorosos como de admiração em geral por Carl. E ela pede desculpas pelo seu comportamento do outro dia, quando ela mostrou seu corpo para os garotos. Ela garante que não é de fazer esse tipo de coisa, e na verdade só fez para impressionar Carl, mas acha que as coisas não saíram como ela queria. De qualquer forma, ela termina a carta dizendo que espera reencontrá-lo na feira. Em Alexandria, Andrea conversa com o grupo de Magna. Apesar de tudo, ela não os trata de forma hostil e passa a noite toda contando a história daquela comunidade. Também conta tudo sobre Negan e os Salvadores, sobre os conflitos anteriores e até mesmo como Carl conseguiu aquela marca no seu rosto. Andrea também conta que desde a derrota de Negan, os Salvadores agora são liderados por Dwight e se tornaram parte da rede de comunidades, trabalhando junto de Alexandria, Hilltop e o Reino, para fazer as coisas darem certo. Nesse momento, Jesus bate na porta, para fazer uma checagem de rotina, e ao ver o grupo de Magna na casa de Andrea, ele fica desconfiado. Mas Andrea garante que estava tudo bem. Sendo assim, ela dispensa Jesus e volta para a conversa. Em outra casa por ali, Eugene e Rosita têm finalmente a conversa importante que precisavam ter. Acontece que Rosita traiu Eugene e teve relações com outro homem e agora está grávida. Depois de muito refletir e de ouvir os conselhos de Rick e Andrea, Eugene declara que eles deveriam esquecer tudo isso. Eles iriam fingir que nada daquilo aconteceu e Eugene iria criar aquela criança como se fosse o seu próprio filho. Ele ama Rosita e se ela o ama também, ele é capaz de fazer esse sacrifício. E diante disso, Rosita chora e o abraça. Naquela manhã, em Hilltop, Rick se prepara para ir embora e se despede de Carl. E antes do pai ir, Carl pede para ele entregar uma carta para Anna. E assim, com dor no coração de deixar o filho para trás, Rick parte de volta para Alexandria. O problema mesmo acontecia perto dali, onde Dante tinha sido capturado por esse novo grupo e tentava argumentar que não sabia que eles estavam entre os mortos. Ele só estava se defendendo e não tinha pretensão de matar membros desse grupo de sussurradores. Mas, sussurrando, essa pessoa diz que eles são muitos. E acontece que no processo de expansão de território, as comunidades, como Alexandria, Hilltop e o Reino, chegaram nas suas terras e mataram alguns dos seus membros. E diante disso, eles declaram que as comunidades vão conhecer os sussurradores e vão entender o que é o medo. Nesse momento, Jesus sai em patrulha ao lado dos seus companheiros, e ele vai ao encontro de outro patrulheiro chamado Darius, pedindo por um relatório. Darius garante que estava tudo calmo, e também que eles tinham conseguido bastante suprimentos.
mas que outro patrulheiro chamado Nataniel ainda não tinha voltado da sua própria patrulha. E preocupado com isso, Jesus pede para Darius ir com eles atrás de Nataniel. Assim, Jesus, Darius e outros patrulheiros chegam no perímetro que era para ser coberto por Nataniel, mas não o encontram. Nataniel tinha o costume de ir além da sua área em busca de coisas para colecionar. Sendo assim, eles intensificam a busca, sem perceberem que estão sendo seguidos pelos sussurradores. Enquanto isso, em Hilltop, Carl começa a trabalhar junto de Ur, e, sob a sua tutela, ele consegue forjar a ponta de uma flecha. Depois de terminar o seu primeiro dia, Carl se encontra com Sofia, que o convida para jantar. Então ele vai tomar banho primeiro e depois vai se encontrar com Sofia na fila para pegar a comida. E observando tudo isso, estavam Maggie e Brianna, entendendo que está começando a surgir algo entre os dois jovens. Fora dali, Jesus e os outros chegam numa área bastante afastada do território das comunidades, o que deixa Jesus desconfortável. Sendo assim, Jesus declara que Nataniel estava por conta própria a partir daquele ponto, e eles deveriam voltar, até porque tinham caminhantes se aproximando. O que eles não esperavam era que um dos caminhantes atacasse Darius com uma faca. Era um dos sussurradores. Jesus desce do seu cavalo para enfrentar o suposto caminhante armado, mas é pego de surpresa quando seus dois outros companheiros também são mortos pelos inimigos. Agora Jesus estava sozinho, cercado pelos sussurradores. Jesus consegue combater os inimigos, percebendo que, além de conseguir falar, eles sentem dor, ou seja, eles não são simples mortos-vivos. E ao questionar o que eles são, uma das criaturas diz que eles são apenas sussurradores. A luta continua e Jesus é obrigado a espantar o seu cavalo para ele não ser morto. E ele próprio estava pronto para correr dali, inclusive para Hilltop, que estava mais perto do que Alexandria. Mas de repente, Jesus escuta Darius ainda vivo e sendo atacado por caminhantes. Assim, Jesus fica para defender o amigo. E ele mata tanto os caminhantes como os sussurradores. Inclusive, uma delas grita pelo nome Joshua quando Jesus o mata. E Jesus até se espanta que eles tenham nomes. De qualquer forma, Jesus era muito habilidoso em combate e mata todos eles. E no final, apenas uma mulher resta entre os inimigos. E quando ele vai dar o golpe final, a mulher implora para que ele não tire a sua vida. Em Hilltop, Maggie consegue domar um cavalo selvagem, o adicionando para sua comunidade. Depois disso, Gregory aparece para falar com ela e questiona por que ela ainda não enviou mais alguém para checar o que aconteceu com Dante e os outros, já que se passou um dia inteiro e eles ainda não voltaram. Maggie pretende esperar completar 2 dias para decidir fazer algo, o que Gregory diz ser irresponsável da sua parte e questiona a sua liderança. Diante disso, Maggie apenas diz que, se Gregory faz tanta questão, ele próprio poderia pegar aquele cavalo e ir atrás de Dante. Algo que Gregory obviamente não faria, mesmo porque ele nem sabe montar um cavalo. Por ali, Carl e Sofia estavam fazendo um piquenique, relembrando o passado. Eles lembram do tempo que viveram na prisão. Naquela época, Sofia disse que sentia pena dos caminhantes, e Carl revela que isso mudou seu ponto de vista sobre eles naquele tempo. Carl fugia e matava caminhantes, e apesar de saber que já foram pessoas normais antes, ele nunca parou para pensar o quão triste era o fato deles terem morrido e se transformado naquelas coisas ainda por cima. Nesse momento, a conversa é interrompida, quando um dos valentões de antes aparecem e atacam Carl pelas costas usando um tijolo. Eles planejavam se vingar de Sofia pelo que ela fez no outro dia. E então Carl se levanta e corre, aparentemente fugindo dali. E diante dessa aparente covardia, os dois garotos pegam Sofia e começam a espancá-la. Ela diz que os dois serão banidos por fazer isso, já que ela é filha da Maggie. Mas eles iriam alegar que Sofia os atacou antes, como fez no outro dia, e eles apenas se empolgaram na hora de se defender.
Mas enquanto espancam Sofia, eles são surpreendidos por Cor, que volta usando uma pá e ataca os dois de forma brutal e sem piedade. Ele não correu para fugir, ele correu para se armar. E agora, em fúria, ele ataca sem parar. Enquanto isso, nos portões, Jesus chega em Hilltop, surpreendendo a todos. Ele estava ali com um gravemente ferido Darius, para que ele receba tratamento do Dr. Carson. Meg o recebe e percebe também uma garota inconsciente no cavalo, quem Jesus afirma ser uma prisioneira que vai lhes contar o que está acontecendo. Mas o momento é interrompido quando Cor e Sofia vão até eles. Sofia estava sangrando e Cor acha que matou os dois garotos. Meg rapidamente leva Sofia para cuidar dos médicos, deixando Jesus sozinho para cuidar da sua nova prisioneira. E enquanto ela está inconsciente, Jesus percebe a costura na sua nuca, descobrindo assim a sua máscara. Com a ajuda de Alex, Sofia é tratada e logo seria atendida pelo Dr. Carson, que naquele momento estava cuidando de Darius. O problema é que nesse momento, os pais dos garotos que os atacaram aparecem gritando, furiosos com o que aconteceu e acreditando na história de que Sofia os atacou e que eles estavam apenas se defendendo, dizendo que Carl Grimes matou seus filhos. Mas Meg sabia que isso não era verdade. Só que não adiantava tentar argumentar. A família dos garotos apenas diz que Carl é uma ameaça. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Jesus leva a garota capturada até a prisão e tira a sua máscara. Ele pergunta o que é aquilo, e a garota, chamada Lídia, de um jeito calmo e até mesmo desconcertante, simplesmente explica que eles se vestem como os mortos para se misturar. Eles aprendem a viver como os mortos, para assim conseguir sobreviver sem serem atacados. E dessa forma, eles protegem os mortos e os mortos os protegem. Na enfermaria, Cor e Sofia foram tratados. E agora o Dr. Carson cuidava dos outros dois garotos, que não tinham morrido. Mas os pais não estavam satisfeitos. Eles estavam acusando Meg de dar preferência a Cor e Sofia. E se recusavam a acreditar que foram seus filhos quem começaram aquele ataque. Eles queriam ser recompensados pelo que aconteceu. Fora que eles falam que Cor era perigoso e deveria ser banido da comunidade. E ele lhes deve um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Mas diante disso, Cor os confronta, dizendo que não iria se desculpar por defender a sua amiga. O pai do garoto estava pronto para partir para cima de Cor. Então Meg os separa e manda a todos irem para suas casas. E ela mesma tira Cor dali. Jesus continuava o seu interrogatório com Lídia, perguntando a sua idade. Ela tinha apenas 16 anos. Jesus acredita que, se o seu grupo enviava crianças para o campo, isso pode indicar que eles não possuem muitas pessoas. Mas Lídia afirma que infância é algo que não existe mais para eles. Nesse momento, Meg leva Cor e eles passam na frente da cela de Lídia. Isso porque, apesar de tudo, Meg ainda precisa punir Cor pelo que ele fez de alguma forma. E mesmo que tenha sido para proteger Sofia, Cor ainda assim quase matou aqueles garotos. E isso vai contra tudo que o próprio Rick está tentando construir entre as comunidades. Ele poupou a vida de Negan para mostrar que eles são melhores que isso. Aqueles garotos podem ser uns completos idiotas, mas são apenas garotos. Eles vão crescer, amadurecer e fazer parte daquela comunidade um dia. Mas isso não pode acontecer se eles estiverem mortos. Assim, Meg prende Cor numa cela por enquanto, para que seja punido e pense em tudo o que fez. Logo depois disso, Meg vai falar com Jesus e pergunta sobre a sua prisioneira. Meg percebe a máscara na mão de Jesus, e depois que ouve que Lídia fazia parte de um grupo de pessoas que se vestiam como caminhantes, ela fica extremamente preocupada e pede para Jesus ir com ela. Ela agora sabe do perigo que Ken e Dante estavam correndo. Depois que Meg e Jesus deixam o local, Lídia fica sozinha,
Só que Carl estava na cela do lado. E nesse momento, eles começam a conversar e se apresentam. Enquanto isso, os pais daqueles garotos agora estão nas suas casas, discutindo sobre Carl e Maggie. Eles não acham que Maggie vai punir Carl, principalmente porque ela tem história com ele e a família Grimes. Eles começam a achar que Maggie não se importa com eles de verdade, usando como argumento o fato de Dante não ter voltado e ela supostamente nem tá se importando. Eles começam a falar que Maggie não era mais apta para ser a líder daquela comunidade. Mas como eles a tirariam do poder? É aí que Gregory aparece, dizendo que podem simplesmente matá-la. Todos ficam surpresos com essa sugestão de Gregory, que claramente queria matar Maggie e voltar ao comando da comunidade. E pelo visto, a todo custo. Enquanto isso, Maggie e Jesus vão falar com Marco, que conta sobre os caminhantes que falavam que ele e Ken encontraram. E, reconhecendo o padrão, Jesus entende que eles estão falando do mesmo grupo. Mas como os locais onde ambos os ataques aconteceram eram totalmente afastados, ele duvida que tenham sido atacados pelas mesmas pessoas. Ou seja, o grupo era bem maior do que eles imaginavam. Na prisão, Carl continua conversando com Lydia. E ela diz que acha estranho Carl estar sendo punido por ter tentado ajudar uma amiga. Mas Carl explica que eles tentam ser melhores, restabelecer a civilização e não ceder aos métodos bárbaros do começo do surto, ou seja, a violência. Eles punem, mas não matam. E Lydia diz que isso é um alívio, porque ela ajudou a matar os companheiros de Jesus e temia ser morta por causa disso. Mas Carl afirma que, se ela falar a verdade e responder às perguntas deles, ela pode ajudar a evitar mais mortes e assim ganhará a gratidão daquela comunidade. Só que mesmo assim, Lydia estava com medo. Na enfermaria, Sofia finalmente recobra a consciência e Maggie estava do seu lado. Maggie pede para Sofia lhe contar exatamente o que aconteceu. E depois de saber a verdade, Maggie entende que realmente a história de que Carl estava defendendo Sofia era verdade. E ela olha para os garotos ainda inconscientes, como se fossem monstros. Ao mesmo tempo, Jesus estava acompanhando o tratamento de Darius, quando Alex aparece para falar com ele. Acontece que Jesus e Alex tiveram um relacionamento 2 anos atrás, mas em algum momento isso acabou. E agora Alex estava num novo relacionamento com um homem chamado Wes. E depois de ler a carta que Jesus enviou para ele, Alex lhe dá um último beijo e concorda que eles podem ser amigos. Carl continua conversando com Lydia, pedindo para ela não mentir, e a garota diz que não é mentirosa. Então Carl pergunta se ela estava andando por aí esse tempo todo, e ela diz que sim. Ela e o seu grupo aprenderam que ficar no mesmo lugar por muito tempo não era uma coisa boa, o que faz ela acreditar que aquela comunidade parada não iria durar muito tempo. Mas Carl discorda. Eles já estiveram lá fora antes, andando por aí, e cansaram disso. Nesse momento, Maggie aparece e, tendo a confirmação da história de Carl, ela decide libertá-lo. Os errados são os outros garotos. Então Carl pergunta sobre Lydia. O garoto acha que ela deveria estar recebendo um tratamento melhor, pelo menos ser colocada num quarto mais confortável, algo que faria ela sentir mais confiança neles e talvez até mesmo querer fazer parte da comunidade. Mas Maggie diz que não pode fazer isso. Eles não sabem ainda se ela pode ser perigosa. Acontece que o perigo estava do lado de fora, porque os sussurradores encontram Hilltop, tendo seguido Jesus até ali. E eles pretendem esperar o momento certo para dar as caras. Em Alexandria, Andrea estava colhendo milho ao lado de Magna, quando observam Eugene cabisbaixo. Andrea sabia da gravidez de Rosita, só não sabia que era fruto de uma traição. Então ela acredita que a reação de Eugene seja por preocupação em criar um filho. A conversa é interrompida quando Rick finalmente chega e Andrea o recebe. Ele fala que Carl vai ficar bem e pergunta o que ele perdeu por ali.
Em Hilltop, depois de libertado, Carl voltou às suas atividades normais ao lado de Earl. E a essa altura do campeonato, fofocas já começavam a circular sobre o que aconteceu. Até porque Carl era famoso por ser filho de Rick Grimes. Mas Earl garante que sabe da índole de Carl e tá do seu lado. O problema é que fora da barraca, um dos pais dos garotos, chamado Morton, olhava fixamente para Carl. Mas Earl diz para ele apenas ignorá-lo. Depois disso, Carl vai visitar Lydia na prisão e a encontra chorando. Ela diz que é a primeira vez que fica sozinha, porque entre o seu grupo, eles sempre andam acompanhados, mesmo que seja em duplas. E mesmo assim, eles estão sempre cercados pelos mortos. Lydia sente falta disso, porque aprendeu a se sentir segura entre os caminhantes. Até mesmo o cheiro deles, que antes ela achava repulsivo, agora para ela é até reconfortante. Então Carl diz que vai pegar algo para tentar aliviar esse medo que ela está sentindo. Depois da libertação de Carl, Morton vai até Gregory e diz que repensou no que ele disse, na sua proposta. E ele acredita que Maggie Green precisa morrer. E não só ela, o garoto também, se referindo a Carl. Carl volta para a cela de Lydia e conta sobre as suas experiências de quase morte, de quando ele levou um tiro e foi salvo por Herschel, ou de quando Rick ficou doente e Carl precisou sobreviver praticamente sozinho. E principalmente quando ele levou o tiro no olho, que por pouco não pegou no seu cérebro. Foram tantas vezes que Carl sobreviveu a situações impensáveis que, quando era mais novo, ele chegou até a pensar que era invencível. E todas as vezes que ele passou por isso, Carl estava usando o chapéu que o seu pai lhe deu. E agora, ele entrega esse chapéu para Lydia, para que ela se sinta assim também. Lydia fica feliz pelo chapéu, e mais feliz ainda pela bondade de Carl com ela. Nesse momento, Maggie e Jesus chegam para continuar interrogando Lydia, mas Carl os critica por tratá-la desse jeito, acreditando que ela poderia ser mais cooperativa se a tratassem de forma melhor. Mas eles ignoram isso, até porque ela matou 2 pessoas, companheiros de Jesus. Ela era perigosa. De qualquer forma, eles questionam para Lydia quem é o líder do seu grupo, mas a garota não responde. Ela não queria mais cooperar. Nesse momento, Alex aparece, dizendo que os garotos acordaram. Assim, Maggie vai até a enfermaria e lida com os pais furiosos dos garotos. Tammy, a esposa de Morton, a confronta por ter libertado Carl. Mas Maggie responde que Carl será punido por ter passado do limite, mas não necessariamente ficaria preso. Só que os garotos vão ser punidos também, já que eles são os que atacaram. E isso os deixa ainda mais furiosos. Gregory tá ali também e tenta acalmar as coisas, pedindo para Tammy e Morton saírem dali que ele cuidaria do assunto. Assim, ele diz para Maggie que conhece essas pessoas há anos, talvez ele seja mais útil, então se oferece para resolver esse conflito. Assim, Maggie agradece e Gregory pede para ela encontrá-lo no seu trailer mais tarde para conversar sobre o assunto. Saindo da enfermaria, Maggie se encontra com Carson, o ex-salvador, que na verdade é irmão do Dr. Carson. Ele passou a viver em Hilltop depois da derrota de Negan e estava indo ao encontro do irmão. Logo depois, Jesus vai até Maggie e afirma que Lydia está cada vez menos cooperativa. Sendo assim, eles têm uma ideia. Enquanto isso, Carl vai ao encontro de Sofia, que lhe devolve os seus óculos que Carl usa também para esconder o seu olho. Ela agradece Carl por tê-la salvado, e Carl promete que sempre estará ali para protegê-la. O momento é interrompido quando Maggie aparece, chamando por Carl. Pouco tempo depois, Carl vai até a cela de Lydia para libertá-la. Acontece que ele foi declarado como responsável por Lydia, o que significa que, se ela fizer qualquer coisa contra os membros daquela comunidade, ele será o culpado. Ele quer confiar em Lydia, principalmente confiar que ela é uma boa pessoa.
Mas Cor garante que, se ela estiver mentindo e tentar fazer mal a ele ou qualquer membro daquela comunidade, ele próprio iria matá-la. E assim, assustada, ela promete que não fará mal a ninguém. Então os dois saem daquela cela juntos. Naquela tarde, Maggie vai ao encontro de Gregory para falar sobre a situação dos pais dos garotos. Gregory diz que eles são boa gente, eles estão apenas transtornados com toda aquela situação. E para começar a conversa, Gregory oferece uma taça de vinho a ela, e Maggie aceita. Mas Maggie não vê o que Gregory coloca dentro da sua bebida. Fora dali, Cor mostra a comunidade para Lydia, e eles param do lado da gaiola das galinhas, já que Lydia gostava do barulho que elas faziam. Ali então, eles sentam para conversar. Cor pergunta o que o grupo de Lydia come, e ela diz que eles comem o que encontram na natureza. Sejam frutas, às vezes eles caçam também, ou simplesmente comem o que os caminhantes deixam para trás depois de matarem. Então Cor questiona se isso inclui pessoas. Mas Lydia nega. Ele se desculpa por perguntar isso. É que eles já encontraram pessoas assim no passado, se referindo aos caçadores. Eles acabaram com esse grupo quando eles tentaram matá-lo. Cor explica que esse tipo de atitude foi necessária no passado para eles chegarem onde estão agora, num contexto onde matar não é mais necessário. Cor ameaçou matar Lydia se ela fizesse algo, mas ele apenas fez isso para ter certeza que ela não tinha esse tipo de intenção. E entendendo o tipo de pessoa que Cor é, Lydia se sente confortável ao seu lado, e ela o abraça. Então nesse momento, Lydia pede para Cor tirar aquele óculos, para ela vê-lo de verdade. Mas Cor não queria, ele não gosta que vejam o seu rosto, dizendo ser nojento. Mas quando Lydia tira os seus óculos, ela diz que não é nojento. Pelo contrário, ela acha sexy e até lambe o rosto de Cor. Nesse momento, Lydia se joga em cima dele, perguntando se ele já teve relações antes. Enquanto isso, no trailer de Gregory, Maggie começa a sentir os efeitos da droga que Gregory colocou na sua bebida e começa a perder a consciência. Acontece que Gregory nunca aceitou ter perdido o comando de Hilltop para ela e estava pronto para ter tudo de volta. Mas ele não esperava que Jesus chegasse ali nesse momento. Desse jeito, Jesus ataca Gregory, que vendo que foi pego em flagrante, tenta contornar a situação dizendo que não sabe o que aconteceu com Maggie. Mas Jesus viu tudo e diz que se Maggie morrer, ele próprio iria matá-lo. Mas nesse momento, Maggie recobra a consciência, falando que ninguém vai matar ninguém. Mas ela manda Jesus prender Gregory e chamar o Dr. Carson para eles saberem o que Gregory colocou no seu organismo. E até mesmo fala que Gregory é tão incompetente que não saberia nem mesmo como envenenar alguém direito. Enquanto isso, Cor e Lydia terminam o seu momento íntimo. E Lydia comenta que aquilo com Cor foi totalmente diferente de como acontecem as coisas no seu grupo. Normalmente é rápido, desajeitado e às vezes forçado e doloroso. O que Lydia dá a entender é que ela sofria abusos entre os sussurradores. Mas o seu grupo não vê dessa forma, porque para eles esse tipo de coisa é comum na natureza. E o termo abuso foi criado pela sociedade antiga. Mas Cor acha isso um absurdo, falando que independente de qualquer coisa, Lydia estava sendo obrigada a fazer algo que não queria, e isso era errado. Mas Lydia completa o que estava dizendo, afirmando que depois de passar esse tempo com Cor, ela passou a ver as coisas de outra forma. E agora ela não queria mais voltar para casa. Então Cor promete que vai protegê-la e que ela não precisa voltar se ela não quiser. Ela pode ficar ali com eles, em Hilltop. Nesse momento, Cor se preparava para colocar os óculos de volta, mas Lydia disse para ele não fazer isso. Ele não deveria esconder quem ele realmente é. Gregory é preso pelo que fez.
Jesus estava preocupado com Maggie, mas aparentemente, seja lá o que Gregory tentou fazer, não deu certo. Os efeitos das drogas já estavam passando, só que eles não têm muito tempo para pensar nisso, porque um membro da comunidade chamado Oscar chega correndo, dizendo que Maggie precisa ver algo urgente. Acontece que os sussurradores estavam diante de Hilltop, exigindo falar com a líder daquela comunidade. Então Maggie vai até eles. Nesse momento, a líder dos sussurradores tira a máscara de pele, revelando ser uma mulher chamada apenas como Alpha. Ela diz que não tem necessidade de conflito. Tudo o que eles querem é a sua filha, Lydia. Alpha afirma que eles só atacaram o povo das comunidades porque eles apareceram nos seus territórios. Logo, eles sentiram que a sua segurança estava comprometida. Mas não tem nada nas comunidades que eles queiram, nada que seja interessante. Então, a menos que as comunidades invadam seu território, eles não terão problemas. Maggie garante que Lydia não foi ferida, e Alpha revela que tem 2 reféns, Dante e Ken, que também estão vivos e não foram feridos. Então Alpha propõe uma troca, Lydia por aqueles 2 homens. E Maggie concorda, pedindo um tempo apenas para preparar as coisas. O grande problema é que quando Maggie vai falar com Lydia, Carl obviamente não gosta nada disso, não depois do que Lydia contou para ele. Mas Maggie precisa priorizar a sua comunidade, então não tinham outra escolha. E apesar de Lydia ter falado que não queria voltar, quem está nos portões é a sua mãe. Carl protesta, mas Lydia o beija e agradece por tudo, aceitando o seu destino. Então a troca é feita. Os sussurradores devolvem Dante e Ken para Hilltop, enquanto Lydia volta para os sussurradores. E ela até tenta abraçar a mãe, mas ela age de maneira extremamente fria com a garota, dizendo para não chamá-la de mãe, para chamá-la apenas de Alpha. E assim, eles vão embora. Um confronto foi evitado, mas Carl não aceita isso. Ele discute com Maggie e Jesus sobre Lydia. Carl entende que Maggie precisava priorizar as vidas de Dante e Ken, mas depois de passar esse tempo com Lydia, ele não consegue parar de pensar que ela possa estar em perigo com aquelas pessoas. Mas Maggie não tem tempo para isso. Ela vai até a enfermaria ao encontro de Dante e Ken, que estavam sendo tratados pelo Dr. Carson. E apesar de Dante continuar flertando com ela como sempre, ele fala sério e alerta Maggie para não confrontar os sussurradores. Eles trataram as suas feridas, mas os mantiveram vendados, e eles nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Dante também afirma que não conseguiu ver direito, mas conseguiu ouvi-los. E ele acredita que são muitos sussurradores espalhados pela área. Talvez eles tenham por volta de 1000 integrantes. Enquanto isso, Sofia vai ver Carl naquela tarde. Mas quando bate na porta do seu quarto, percebe que a porta estava aberta. E quando entra, Sofia vê que Carl não estava mais ali. Nos arredores de Hilltop, os sussurradores continuam caminhando. Lydia estava ao lado de Alpha, e ela diz que a garota vai ter que ficar perto dela, até que consigam uma nova pele. Lydia se desculpa por perdê-la, mas Alpha, sem demonstrar emoções, apenas diz que ela foi forte e isso a deixava satisfeita. Mas agora elas precisam abaixar o tom de voz e apenas seguir em frente. O que elas não percebem é que tinha alguém os seguindo. Carl estava disposto a resgatar Lydia, mesmo que precise fazer isso sozinho. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 23º volume de The Walking Dead é, depois da apresentação desse novo mundo, uma grande preparação dos novos conflitos. Os inimigos foram apresentados, agora Hilltop passa a ser o centro das atenções. Isso porque agora Carl começa a receber o protagonismo no quadrinho, mas é um adolescente fazendo besteira. Maggie, Jesus e Sofia ganham mais destaque também.
Tudo isso na mesma qualidade de arte e de escrita, mantendo o nível. E agora, com os problemas surgindo, vem o começo do confronto contra os sussurradores. Mas isso é história para o próximo vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.